Sejam bem-vindos ao canal do Geração Enem. Nós estamos aqui iniciando mais uma aula de Química. O meu nome é Matheus Santana Santos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os álcools, uma das principais funções orgânicas. Primeiro, a gente temos que entender o que é um álcool. Álcool é todo composto orgânico que apresenta um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. E o que seria esse carbono saturado? É aquele que apresenta apenas ligações simples. Lembrando que o carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações. A classificação dos álcools. Há 2 tipos de classificação. A primeira é em relação ao tipo de carbono que encontra-se a hidroxila. Aí temos aqui o álcool primário, que está ligado a um carbono primário, álcool secundário, que está ligado aqui, a hidroxila está ligado a um carbono secundário, e álcool terciário, a hidroxila está ligado a um carbono terciário. E o segundo tipo de classificação é em relação ao número de hidroxilas. Uma hidroxila ele vai ser chamado de monoálcool, 2 diálcool, 3 hidroxilas de poliálcool. Lembrando que algumas literaturas trazem a denominação de triálcool. Em relação à nomenclatura, a nomenclatura segundo a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Em relação à nomenclatura, devemos entender que o prefixo vai indicar o quê? O número de carbonos, o infixo, o tipo de ligação, que tem 3 tipos, simples, dupla e tripla, e o sufixo vai identificar a função orgânica. No caso dos álcools, qual é o sufixo? E ou L. Ou, nesse primeiro aqui exemplo, do etanol. Esse et vem de quê? Temos aqui essa tabelinha para nos auxiliar de 2 et. Na cadeia carbônica tem quantos carbonos? 2. Por isso que recebe essa denominação. Et, ligação simples. E o álcool se trata de um álcool. Nesse caso aqui, do propan 2-ol, segue o mesmo caso do anterior. Prop, porque, vamos para a tabelinha, prop 3 carbono. Porque só tem ligações simples. E esse 2? Esse 2 é porque, obrigatoriamente, eu preciso identificar em qual carbono encontra-se a hidroxila. Ele está no carbono 1, 2, 3. Então, ele está no carbono 2. Propan 2-tiol. Nesse último exemplo aqui, eu tenho que atentar a por qual extremidade da cadeia carbônica eu vou iniciar a contagem. Começando pela extremidade da esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos. Mas eu vou começar agora pela direita. 1, 2, 3, 4. A hidroxila está no carbono, está no quarto carbono. Iniciando por essa extremidade, a hidroxila está em qual carbono? 1, 2, 3. Está no terceiro. Então, eu vou iniciar pela extremidade na qual a hidroxila esteja mais próxima. Esses próximos exemplos aqui, a gente identifica, nesse caso que já está identificado, a maior cadeia carbônica e aquela que apresenta o maior número de ramificações. Nesse caso aqui, a contagem já está por essa extremidade, porque está mais próximo da hidroxila. Então, aqui, o primeiro carbono, o segundo carbono, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. A gente sabe que trata de F, vai significar a quantidade de carbono, que só tem ligações simples, e o ol se trata de um álcool. Em relação a essas ramificações etil e dimetil, também precisa identificar. Mas aí nós temos que observar que, nesse caso, predomina a ordem alfabética. Vocês poderiam me questionar, por que aqui está di? Não seria na frente pela ordem alfabética, mas nesse caso não vale. O que vale é essa terminação, é esse início aqui, etil e metil. Tanto dimetil, trimetil, não vale para essa questão da ordem alfabética. Aí temos aqui, no quarto carbono, temos o grupo etil, e no carbono
No segundo carbono e quinto carbono temos um grupo metil. Esse di significa que temos dois grupos metil. O próximo exemplo também é a mesma situação, é observar que, nesse caso, a contagem da cadeia carbônica começou pela extremidade da direita, justamente porque o grupo hidroxila está mais próximo. Então, temos aqui o primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono, quinto carbono. Pente, a gente lê pente, significa o quê? Os 5 carbonos. Só temos ligações simples e o álcool se trata de um álcool. Em relação a isso daqui, observe que está em ordem alfabética etil e metil. Aqui nesse caso aqui nós só temos um grupo metil e um grupo etil. Temos também, em outros casos, né, o grupo isopropil. Em relação às propriedades, eu preciso entender as propriedades dessa função para que eu possa também compreender a questão da aplicação delas. Primeiro, a situação aqui são as forças de interação molecular. Nos álcools, predominam o que? As ligações de hidrogênio, devido à presença do grupo OH, do grupo da hidroxila. Lembrando que as ligações de hidrogênio, elas são ligações fortes, ou seja, são difíceis de serem rompidas. E, por isso, os pontos de fusão e de ebulição dos álcools são elevados. Em relação aos estados de agregação, os monoálcools com até 12 carbonos na molécula são líquidos, os demais são sólidos. Os poliálcools com até 5 carbonos na cadeia são líquidos e os demais tendem a ser sólidos. Em relação à densidade, os monoálcools têm densidade menor que a da água e os poliálcools densidade maior que a da água. E a solubilidade, nós temos aqui que entender que a solubilidade sofre influência da questão da polaridade. Nesse caso aqui do etanol, tem a parte polar e a parte apolar. Lembrando que o que seria essa eletronegatividade? É a capacidade de determinado átomo tem de atrair elétrons para si. Polar tem diferença de eletronegatividade. Apolar não tem diferença de eletronegatividade. Lembrar que esse A é de negação. Em relação à reatividade, eles são mais reativos que os hidrocarbonetos devido à sua maioria ser polares. Em relação a aplicações, nós temos o metanol, que não, nesse caso aqui, não está presente aqui nessas figuras, mas o metanol, por ele ser bastante tóxico, ele é usado apenas em síntese orgânicos. E esse daqui que é um dos mais conhecidos, que é o etanol, que ele é utilizado tanto na produção de combustível, como em bebidas alcoólicas, solventes e também na síntese de compostos orgânicos. Além dessa aplicação também, dessa aplicação nós temos aqui o próprio álcool gel, que nessa época está bastante conhecido, em desinfetantes. Aqui temos também a presença, novamente, nas bebidas. Então, tem uma infinidade de aplicações. Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, muitas pessoas pensam que droga, quando fala em droga, lembra-se apenas das drogas ilícitas, da maconha, da cocaína. Porém, o álcool também é uma droga. E por que ele é considerado uma droga? Porque ele vai modificar o comportamento normal do organismo. E, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o álcool ele não vai funcionar como um estimulante, e sim como um depressor. Nessa tabelinha aqui, nós temos o exemplo da concentração do etanol no sangue e a influência dele no comportamento e os sintomas que o indivíduo nós hoje sabemos que grande parte dos acidentes envolve o consumo de bebidas alcoólicas. Por isso que em 2008 foi criada a lei número 11.705, conhecida como a Lei Seca, que a partir dessa lei, a quantidade de álcool permitida que o indivíduo poderia dirigir é apenas de 0,05 miligramas por
litro. E o indivíduo que for pego com uma quantidade maior, além de levar uma multa de aproximadamente R$ 3.000, vai ter a CNH suspensa por 12 meses. Mas por que o álcool causa a embriaguez? Aqui, novamente, nós temos a fórmula estrutural do etanol, que é um dos principais produtos utilizados na fabricação das bebidas alcoólicas. Aí temos aqui, a presença do etanol nas células cerebrais promove uma desordem na ação de alguns importantes neurotransmissores, como serotonina, dopamina e o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Aí nós temos aqui também a fórmula estrutural da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de felicidade, bem-estar. Temos também a fórmula estrutural da dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela questão da atenção, que regula o sono, o humor. E, por último, o ácido gama-aminobutírico, que ele é um inibitório do cérebro. Ele vai atuar como inibitório do cérebro. A atuação dele está relacionada ao quê? A controlar os níveis de energia que as células utilizam. Nesse caso, o que é que o consumo de álcool vai provocar quando o indivíduo ingere bebida alcoólica? Devido a essa modificação na serotonina, ele vai promover uma sensação de quê? De euforia, de alegria. A dopamina vai ocorrer uma redução da coordenação motora e do equilíbrio do indivíduo. Já no GABA, ele vai modificar o quê? Vai diminuir também a ação cerebral. Aqui temos a questão da metabolização do álcool, que a gente sabe que quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, em pouco tempo, ela vai parar na corrente sanguínea e da corrente sanguínea para todas as partes do corpo. Aí aqui tem a metabolização, que ela vai ocorrer no fígado. Nesse caso aqui, ó, o etanol ele vai sofrer uma reação por uma enzima chamada de álcool desidrogenase, conhecida como ADH, e vai formar o quê? O etanol. Esse etanol, que é bastante tóxico, mais tóxico que o etanol, também vai sofrer uma reação pela enzima ALDH e vai formar o ácido acético, que é o etanoato. E, por fim, vai formar o dióxido de carbono mais água. Momento fake news. Nesse momento que nós estamos vivendo aqui de pandemia, é muito comum várias notícias fake circulando aí pelas redes sociais, e uma dessas aqui nos chamou a atenção, que foi a respeito de: vocês querem álcool? O melhor, compra no posto de gasolina. Ele é R$ 3,20 e é 95% álcool. Mesmo misturado com água, ele é puro e eficaz. E só misturar detergente e é ótimo. O álcool que é vendido em postos de gasolina pode ser utilizado na falta de álcool em gel? Não. Primeiro, mais do que falsa, essa informação ela vai ser perigosa. Por quê? Esse álcool que é encontrado nos postos de gasolina, ele é altamente inflamável. O seu uso ele pode provocar diversos problemas de saúde, inclusive queimadura. Então, nós temos que ter bastante cuidado com as notícias presentes nas redes sociais. E nesse tempo circulam muito algumas receitas caseiras para a preparação de álcool. A gente sabe que o álcool ele é produzido seguindo princípios de segurança, tem um químico responsável. Nós não podemos estar fazendo esse tipo de mistura porque é muito perigoso. Como a gente costuma ver, a mistura de substâncias vai provocar diversas reações químicas que muitas das vezes podem ser imprevisíveis. Então, nós temos que ter bastante cautela
com as informações, com a divulgação das mesmas. A hora do Enem. Aqui nós temos aqui uma questão para nós resolver do Enem 2013. As moléculas de nanoproteínas lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Aí aqui nós temos o nanokid, lembrando que ela foi criada justamente para desmistificar esse medo que as pessoas têm de estudar a química, para tornar o estudo da química mais interessante. E a pergunta: em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Primeiro passo. Para eu resolver essa questão, eu vou ter o quê? Eu vou sublinhar a palavra carbono quaternário e vou ter que entender o que se trata o carbono quaternário. Esse texto aqui eles nos informam, mas para eu solucionar essa questão, essa informação ela é mais importante. Então, eu tenho que entender o que seria esse carbono quaternário. Se tem um carbono quaternário, então é porque vai ter o carbono primário, vai ter o carbono secundário e vai ter o carbono terciário. Em que parte do corpo do nanoclide existe carbono quaternário? Nas mãos, na cabeça, no tórax, no abdômen ou nos pés? Nesse caso aqui, nós podemos observar que temos essa estrutura aqui que não tem nada a ver com a questão, é apenas para explicar que um carbono primário ele é aquele que está ligado apenas a um outro carbono. O carbono secundário, como o próprio nome indica, está ligado a outros dois carbonos. Carbono terciário está ligado a outros três carbonos. E carbono quaternário, que é esse aqui da cor roxa, está ligado a outros quatro carbonos. Então, nesse caso aqui, a gente vai identificar que existe carbono quaternário nas mãos do nanokid. Observem aqui, aqui ele vai estar ligado a outros quatro carbonos. Nesse caso aqui, não. Nesse, aqui na cabeça não temos. Nos pés também não temos. Então, a alternativa correta é a letra A. Próxima questão. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para sair e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, composto A, quando presentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Aqui nós observamos uma questão bastante contextualizada, principalmente, né, com a questão biológica, e também interessante, porque está explicando como é o comportamento das abelhas. Essa questão é do Enem 2015. Aí temos aqui, a questão nos informa qual é o composto A e também sobre o composto B. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, letra A, álcool e éster, B, aldeído e cetona, éter, hidrocarboneto, enol e ácido carboxílico, E, ácido carboxílico e amida. Nesse caso, eu vou ter o quê? Que analisar tanto a estrutura do composto A quanto a estrutura do composto B. Por isso a importância de estudar e compreender cada função orgânica. Nesse caso aqui, do composto A função orgânica do feromônio que indica a trilha percorrida pelas abelhas no composto A é, observando a figura, a gente observa aqui que existe o quê? Um álcool. Tem que ter muito cuidado para a gente não confundir o álcool com o fenol e também com o enol.
Já no composto B, a função orgânica que caracteriza o fenômeno de alarme quando pressentem o perigo é a função este. Essa é uma função que será estudada nas nossas próximas aulas. Então, a função álcool e este. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa A, álcool e éster. Estas aqui são são as referências utilizadas ao longo desse trabalho. A maioria das figuras utilizadas foram encontradas na internet. A nossa frase para finalizar é: construímos muros demais e pontes de menos. Isaac Newton. Obrigado a todos aí pela atenção. Espero que assistam às próximas aulas. Podem deixar aí perguntas que elas serão respondidas posteriormente e possíveis dúvidas. Obrigado a todos pela atenção.